Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e nessa oportunidade estaremos falando um pouquinho sobre a igreja. Já tivemos em outras oportunidades falando desse assunto que sempre é bem oportuno e nessa oportunidade não será diferente. Então o título da lição é A Igreja, Cristo presente no mundo. É sobre isso que nós iremos falar um pouquinho a partir desse momento com os irmãos. Então estaremos orando nesse instante, pedindo a Deus mais uma vez por tudo aquilo que será feito nessa oportunidade. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua bondade que tem sido abundante na vida de todos nós. Continue, seu Deus, nos sustentando nesse momento de dificuldade, mas que o Senhor possa, seu Deus, estar sanando essa enfermidade e trazendo toda a tua igreja de volta à normalidade, a fim de que possamos, seu Deus, estar no templo ali, cultuando, prestando culto ao Senhor, reunidos, Senhor Deus, como igreja. E nessa oportunidade estaremos falando da igreja, que o Senhor possa estar nos dirigindo, abençoando a cada um de nós, nos capacitando para compreendermos a tua palavra, a tua verdade. Abençoe toda a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, iremos iniciar a nossa palavra nesse estudo dessa manhã, onde está baseado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Mas nós iremos ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E a palavra de Deus nos diz: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Essa igreja, no final da sua trajetória, no final da nossa existência como pessoas nesse mundo, um dia toda a igreja de Deus estará reunida nesse lugar. Então, sobre a igreja que nós iremos falar nessa oportunidade. Eu lembro que na última palavra, a minha apresentada no culto à noite, em algum momento eu falei que a igreja passou por inúmeras situações. A igreja passou pelas muitas epidemias, passou por inúmeras guerras, que a igreja já passou por inúmeras perseguições, e ela passou e continua passando, vivendo nas suas épocas as dificuldades apresentadas. Então, sempre houve dificuldade, mas a igreja continua aí. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela segue triunfante, cumprindo o seu papel estabelecido pelo Senhor Jesus. E vai continuar fazendo isso até aquele momento final, conforme lido no texto da palavra introdutória aqui nessa oportunidade. Então, a título de introdução, a igreja tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão e ela fica. Né? Por que sepultar seus coveiros? Né? Porque ao longo da história, algumas pessoas disseram que a igreja ia acabar, que a igreja não ia à frente, que a igreja iria morrer, e tantas outras previsões contra a igreja do Senhor Jesus, e nenhuma delas se concretizou. Ela continua aí, e aquelas pessoas que falaram contra a igreja já morreram. Então daí a expressão, né? Sepultar os seus coveiros, porque tais e tais pessoas queriam sepultar, enterrar a igreja, mas no final deu-se exatamente o contrário, né? Essas pessoas foram, as suas ideias morreram junto com elas, e a igreja do Senhor Jesus segue firme no seu propósito estabelecido pelo Senhor Jesus. Cristo armou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? A igreja, ela é única, né? Jesus morreu pela igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então esses aspectos, né, relacionados ao Senhor Jesus a torna única. Não há outra instituição. Né? Então a igreja,
né? Jesus morreu por ela. E ele diz no ponto 1, o que é igreja? Já debruçamos sobre os assuntos, conceitos referentes à igreja. Então nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é universal. Então ela é uma organização, algo que extrapola as fronteiras do entendimento. Então nós temos o hábito, o costume de falar igreja, né, mas nós entendemos que existe a igreja local e existe a igreja, né, no âmbito universal. Igreja sem denominação, igreja sem rótulo, é igreja única. Essa é única. Então, atualmente, no presente século, a fim de cumprir o papel, o trabalho estabelecido por Deus, nós temos as diferentes denominações. Mas para o Senhor Jesus, né, isso funciona bem, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem rótulo, ela não tem... Cabeça é Jesus, é uma igreja única. Então, a palavra para que a gente possa ilustrar aqui no ponto 1, que nós destacamos, a igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo, um local de pessoas reunido em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido, né? 1 Coríntios 11, 18. Então, um grupo de irmãos, um grupo de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Está ali reunida, a igreja local. Normalmente, às vezes que ela é abordada na Bíblia, que ele comenta aqui, se refere à igreja local, como nós estamos habituados no nosso presente século, né? Tem igreja central, tem igreja assembleia, metodista, adventista e tantas outras, né? Então, normalmente, quando se referia na Bíblia, se referia a esses grupos de irmãos reunidos em um local. 2. A dimensão universal da igreja. Então, qual o tamanho da igreja? Qual o tamanho? E até onde ela vai? Qual o limite da igreja? Não é? Então, a igreja local é simples de estabelecer esse limite, o tamanho, etc., contar os seus membros, mas a igreja do Senhor Jesus não tem como fazer. Essa igreja universal não tem como elaborar, dizer a sua dimensão, até onde vai, a quantidade dos seus membros, não é? Então é sempre oportuno a gente pensar sobre isso. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo num local, mas todos os salvos em todas as épocas. Então essa igreja invisível, essa igreja, né, de todo o mundo, uma igreja única do Senhor Jesus, ela não se refere somente aos crentes vivos, né, no nosso presente século. Se refere a todos os salvos em todas as épocas, aqueles que já nasceram, já morreram, já estão na glória, então aqueles que já foram, aqueles que existem, e também se refere à igreja que já está na glória com Jesus na eternidade. E também a esses que estão lá. Está mencionado no livro de Apocalipse que nós lemos na introdução, né? Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já? Ele menciona, já há uma no céu, aquela lida ali no livro de Apocalipse, né? Quando se refere à eternidade. Então esse é um tema para outras oportunidades, que nós já vimos isso nos cultos da quarta-feira, né, onde fala que Deus é eterno. Então as coisas para Deus assim, é instantânea. Então alguém morreu aqui, já se entende que está na eternidade. Então não há tempo. O tempo é somente para nós, né, no presente século, né, o hoje, o amanhã, né, o ontem, e assim vai. O passado, o presente, o futuro. Mas se relacionando a Deus, tudo é eterno. Então já existe uma igreja na eternidade, é o que ele menciona aqui. E há uma eclesia aqui na terra, chamada de igreja militante. Então essa igreja na terra que segue fazendo um trabalho, que segue pregando o evangelho, que segue servindo o Senhor Jesus, fazendo aquilo que ele mandou. Então assim como no passado alguém fez
todo esse trabalho, no presente, existem irmãos fazendo o trabalho. E um dia, quando eles passarem a eternidade, enquanto Jesus não voltar, outros seguirão fazendo o mesmo trabalho estabelecido pelo Senhor Jesus. Igreja, corpo de Cristo. Então nós estudamos, aprendemos, mas nunca é demais voltar a falar sobre isso. Então a igreja, ele é o corpo de Cristo. Então Jesus é o cabeça, não é? Então a igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31 e Efésios 4, 1, ele apresenta a eclesia mostrada como corpo. A igreja é mostrada como corpo nessa referência aqui mencionada, né? Num corpo, os membros dependem um dos outros e se completam. Então, tanto gente como a igreja local, dessas várias igrejas, embora estejam separados, todos fazem parte do mesmo corpo, não é? Então, se completa. Então, na igreja, você percebe numa igreja local, onde você tem o irmão que prega, o irmão que canta, o irmão que faz isso, o irmão que faz aquilo outro. Então, todo esse conjunto, embora diferente, trabalha para um único propósito, que é servir o Senhor Jesus. Então, o corpo, você tem o dedo, o coração, as orelhas, todas as partes do corpo, embora estejam separados, têm funções diferentes, mas tudo isso trabalha em benefício de um só corpo, de uma só ideia, que é o corpo que está situado. Assim mesmo, são os membros, né, corpo de Cristo. Cada membro, embora está ali separado, mas está ligado ao corpo e trabalha em benefício desse corpo, trabalha em benefício da igreja toda. A igreja é um corpo de pessoas que deve viver em solidariedade, né? A igreja, ela vive de forma solidária. O que é solidária? Trabalhando num único objetivo, ligado nos objetivos da igreja, naquilo que é a vontade de Deus para a igreja, para cada irmão, para cada irmã. Então ela é solidária, ela vive empenhada naquele propósito ali. Nem as pessoas, nem a igreja devem se isolar uma das outras. Então não é inconcebível, né, alguém pensar que ela pode fazer parte da igreja estando isolada. Nós sabemos que de casos de irmãos, irmãs, até famílias, que optaram em ficar em casa. Não precisa da igreja. Não vou à igreja. Me refiro à igreja local. Ela tem a ideia de que não precisa, pode ficar em casa, né? Mas não é assim que deve ser. Igreja tem que estar juntas, tem que estar reunidos, tem que estar ali participando como igreja, como grupo solidário da vontade de Deus para eles, né? Então não pode se isolar. Da mesma forma que uma igreja não pode, igreja local, não é bom que ela se isole. Ela tem que estar envolvida no trabalho de Deus, no trabalho estabelecido por Jesus Cristo. Então, nós percebemos isso na vida da igreja, da qual fazemos parte, né? Que está participando sempre de uma atividade ou outra das demais, né, associações da igreja como um todo, no Brasil, no Estado. Missões é um exemplo disso. É um trabalho voltado para toda a igreja do país. Então, a nossa igreja, ela tem participado há muito tempo e segue participando. Então, está sempre ali atuante, participativa. É o que ele diz aqui na lição. Isto é importante porque o batista confunde autonomia de igreja com isolamento. Então não pode confundir isso. Ele coloca aqui, mas autonomia é uma coisa, isolamento é outro. Então a igreja, ela não vive isolada. Eu, graças a Deus, até hoje não fiz parte de nenhuma igreja batista que estivesse isolada. Todas que eu fiz parte, ela tem autonomia e segue participando com os demais irmãos da associação, da convenção, todas elas. Eu não conheço, né, se algum irmão conhece alguma que se isolou. Eu
Não conheço, mas o autor da lição ele menciona, possivelmente ele deve ter tido alguma experiência, algum conhecimento acerca disso, né, que realmente venha existir. Mas a palavra é que não deve ocorrer. Os crentes têm que estar juntos, unidos, voltados para a vontade de Deus, para a igreja. O pé não vive isolado da mão. Um exemplo, né? A Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo. Então toda a igreja, todos os irmãos, de todas as denominações, são chamados do corpo de Cristo. Então o que une a todas elas é Jesus. Né? Você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem Cristo no seu coração. Então você tem o mesmo Espírito. Então não importa a sua denominação, desde que você tenha Jesus como seu Salvador e tenha o mesmo Espírito, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela, não é? Então o mundo, as pessoas, de fato, ela não vê Jesus, não viu. Jesus esteve há mais de 2000 anos entre os seres humanos. E depois que ele foi, ficou a igreja. Então as pessoas veem Jesus, aprendem de Jesus pela igreja. Né? Nós sabemos que o Espírito atua no coração do ser humano. Mas aquele que vai ministrar o ensino, aquele que vai dar testemunho, aquele que vai pregar do Salvador Jesus, é a igreja. Então a igreja vai fazer isso enquanto o Senhor Jesus achar que deve. Até o dia que ele voltar e a missão for dada por encerrado. Mas até lá, a igreja segue nesse firme propósito de representar o Senhor Jesus no mundo, no meio de todo ser humano. Ela é Cristo na terra. Então, uma repetição da palavra. Então, a igreja é Cristo na terra. Por quê? Ela é o corpo de Cristo. Então, se o mundo está vendo a igreja, está vendo Jesus. Então, essa preocupação o tempo todo de estar bem representando o Senhor Jesus como igreja. Nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. Está só repetindo, nós somos o corpo de Cristo, a presença de Cristo no mundo. Então, daí é importante que a vida da igreja realmente venha demonstrar quem é o Senhor Jesus. Aquilo que é o Senhor Jesus, o que é o Senhor Jesus, precisa ser visto na vida da igreja, de cada membro, de cada pessoa. E cada um precisa se ajustar nesse propósito. A igreja local, o corpo de Cristo num local específico. Não é? Então, aonde estiver a igreja, naquele local, ela precisa representar o Senhor Jesus. Né? Ele fala aqui de igreja local. Essa igreja local, ela faz parte do corpo de Cristo. Como o ser humano, a pessoa, o crente, é um membro daquele corpo, a igreja local também faz parte desse mesmo corpo. E nesse local, onde ela estiver inserida, ela precisa fazer a parte dela como igreja, dando um bom testemunho de Cristo naquele local, para que as pessoas vejam na vida de cada pessoa ali, a pessoa do Senhor Jesus. Então nós temos muitos testemunhos, né, exemplos de crentes que são bem vistos no local onde se encontra. As pessoas veem e comentam sobre o seu comportamento, né, comportamento que tem edificado a vida da igreja, tem edificado, tem glorificado o nome de Deus. Isso é sempre bom, né, gratificante, esses exemplos, tantos que nós conhecemos. Não há na igreja local perfeita, né? Alguns sonhadores, vezes por outras, brandam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Então não tem igreja perfeita. Não tem. De vez em quando a gente encontra um ou outro trocando de igreja baseado nessa de que não está bom, é fria, tal. Então não existe igreja perfeita. A igreja está ali. Então quando alguém se menciona na Bíblia,
e deve usar a Bíblia como uma referência mesmo, mas sabendo que a igreja do passado também, me refiro à igreja local, a igreja do passado, primitiva, também tinha seus problemas. Ele menciona aqui os problemas da igreja também primitiva. Né? Não deve ter, até ele menciona, quem fala que eles eram perfeitos, não deve ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas, e havia imoralidade. Né? Então as igrejas tinham um problema. Como todas as igrejas, tem um probleminha aqui e outro ali. Já não tem igreja perfeita. Então cabe cada um procurar se adequar, buscar se corrigir à luz da palavra e buscar ser o melhor possível. Mas não procurando por aí uma igreja perfeita, porque não vai encontrar. Todas elas têm suas dificuldades, né? Então existia a vaidade nas igrejas primitivas como tem hoje. Existia problema de relacionamento como tem hoje. Então sempre esses probleminhas acompanhou a vida da igreja. Eu não sei daqui para frente, porque eu não tenho como prever o futuro. Mas do passado e do presente tem seus probleminhas, como todas elas teve e segue tendo, né? Desordem da igreja de Coríntios e a complexidade de relacionamento entre os crentes e a igreja nas epístolas pastorais. Então tinha problema, então tinha desordem, né? Lógico que não era a essência da igreja. Então esses problemas eles são pequenos, sempre foram pequenos, comparado com a igreja. Não é? Então a igreja, na sua essência, não é problemática, evidentemente. Né? Quando ele menciona os problemas da igreja, não quer dizer que é a total da igreja. Não. Tem igreja, mas no total, pegar o conjunto todo da igreja local, nós iremos ver que na sua totalidade, quase totalidade, segue dentro daquilo que Jesus estabelece. Agora, os probleminhas aparecem aqui, outro probleminha ali, mas, repito, né, não é a essência da igreja, não é a máxima. Então, normalmente, se busca a parte negativa para querer falar do todo, mas não é. Tem coisas negativas que aparecem aqui, outra ali, mas o que acontece de bom é muitas vezes melhor. Então a igreja, na sua totalidade, né, a igreja local, tem seguido fiel aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo, devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste mundo. Né? É sério ser igreja, é glorioso ser igreja. Né? Então é isso mesmo. Não importa a sua dificuldade, os seus probleminhas aqui e ali, mas é a igreja de Jesus. Né? Então não podemos estar por aí falando mal da igreja. Vamos falar mal da igreja. Não fale mal da igreja. Porque a igreja não nos pertence. A igreja ela pertence ao Senhor Jesus. Com a sua dificuldade, que porventura possam existir. Não acredito que tenha muita dificuldade, mas existindo ou não a dificuldade aqui e ali, mas ela é a igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, Ele vai estar dando direcionamento, vai estar ajustando o que tem que ser ajustado, e a igreja seguirá a sua missão junto às pessoas. Né? Igreja cooperativa e solidária. Né? As igrejas eram solidárias. Então nós percebemos na igreja primitiva o que eles faziam, o seu trabalho de ajudar os pobres, de ajudar as pessoas, de se ajudarem mutuamente. E hoje nós vemos a mesma coisa. As igrejas são solidárias. Nós percebemos em muitas igrejas, em muitos momentos, a maneira solidária como elas se portam diante de todas as situações. Aí os irmãos mesmo são testemunhos do trabalho da igreja na qual nós pertencemos. Né? Estamos sempre envolvidos
solidário aqui, solidário ali, com as pessoas necessitadas, entre os irmãos, fora da igreja. Estamos sempre aí como igreja, assim como nós, né, acredito eu, que as demais seguem o mesmo procedimento, né, ajudando, levando aquilo que a pessoa necessita. A mensagem, estão sempre necessitando e algumas vezes estão necessitando de outras coisas. A igreja segue fazendo isso com maior tranquilidade, né? Não cabe eu aqui estar citando muitos exemplos, porque os irmãos estão a par de tudo isso, os irmãos têm acompanhado e também, como igreja, tem participado de várias situações dessas de ajuda mútua, né? Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar, mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio e cooperação de relacionamento solidário, contribuição aos necessitados e visão do todo. Nós percebemos isso na vida da igreja, né? Ajuda necessitada, preocupação em levar a mensagem, trabalho missionário, tantos outros trabalhos que a igreja se vê envolvida, né? Graças a Deus por isso. Isso tudo anda acontecendo. Acontecia na igreja primitiva e acontece na igreja do presente século, né? Não cabe nenhum comentário a minha, pessoa de julgamento, né? Cada um conhece o trabalho, ele sabe, né? O quanto já participou, o quanto já viu do trabalho da igreja, e vai constatar que realmente tem acontecido. Tudo isso aí que está no livro da igreja, no livro da Bíblia, né, fazendo menção ao trabalho da igreja primitiva, nós continuamos vendo. Eu acho que toda a história, a igreja seguiu esse mesmo comportamento e acredito que seguirá da mesma maneira, porque Cristo é o cabeça da igreja. O elo entre elas era a pessoa de Jesus, e não o modelo eclesiástico. Jesus é o nosso elo, aquele que vai ligar, e tem ligado todos nós. Então nós não temos como referência de uma personalidade eclesiástica, embora temos por todos muito respeito e aprendemos muito, né, porque nós vemos que são pessoas que foram usadas por Deus para nos ensinar, né? Tantas outras continuam sendo instrumento de Deus a nos ensinar. Mas o que nos une é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. O que nos une é o Senhor Jesus Cristo. Era assim com a igreja primitiva, é assim conosco também. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver o mundo, né? Antes de haver o mundo, Deus já tinha em mente a igreja. Então a igreja, não dá para me dizer quando que foi, nasceu o projeto igreja. Então a igreja já existia na eternidade, a ideia da igreja. E quando tudo acabar, a igreja continuará existindo na eternidade com o Senhor Jesus. Então que possamos, né, trabalhar para que mais e mais pessoas conheçam essa verdade e possam fazer parte dessa igreja, né, que segue triunfante para a glória de Deus. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus, né? Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus. Então Jesus instituiu, né? Nós sabemos a história da igreja, nós sabemos o que Jesus fez pela igreja, né? Seu sangue, na sua morte, trouxe a igreja, né? Tornou possível a igreja. Então Jesus morreu e dessa forma pessoas puderam ser salvas. E essas pessoas salvas, né, que venham a constituir igreja, o Senhor Jesus. Quando a história acabar, história não haverá. Quando a história acabar, na meta-história, não haverá família, mas haverá igreja, né? Evidentemente que ele se refere à família que a gente está acostumado, né? Pai, mãe, filhos, né? Essa instituição que também é de Deus, né? Algo
que Deus estabeleceu, a família. Ele se refere a essa família, mas evidentemente nós sabemos que a igreja é uma família de Deus e na eternidade essa família de Deus que é a igreja continuará existindo. Então a gente não vai ter essa família carnal, evidentemente, né? Mas a família espiritual, essa grande família que é a igreja, da qual nós fazemos parte, ela vai continuar. Então é aí que ele se refere. A igreja vai continuar. Essa família, instituição que a gente está acostumado, realmente não haverá mais, mesmo porque não haverá mais necessidade, não é? Porque haverá Deus, a igreja é dele. O evento igreja é maior que o evento família, né? Que os irmãos entendam, né? Cada situação tem seu momento determinado. Então, as famílias que foi estabelecida por Deus na eternidade, não haverá mais essa necessidade. Por quê? Porque haverá um só Deus para todos, né? Todo ali no céu, um só Deus, uma grande família de Deus. Então não vai ser mais partilhado, né? Várias famílias aqui, como é no nosso contexto secular, né? A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela, né? Menina dos olhos, ele é aquela maneira da gente falar de algo que é importante demais, né? Que se destaca entre as outras coisas. Então, a igreja, ela é muito importante para pensar e agir. A igreja de Cristo, a igreja é de Cristo, né? A igreja pertence ao Senhor Jesus. Ser feliz e ser igreja, né? O crente, ele precisa ser feliz pelo fato, né, de tantas coisas boas que Deus nos concede, mas destaco aqui que é o alvo da nossa lição, é fazer parte da igreja. Então o crente não pode estar por aí se arrastando. O crente, ele é feliz por fazer parte da igreja. Eu creio que todos são. Ame a sua igreja com paixão. O crente ama a sua igreja. Precisa amar a sua igreja, ter o amor pelos irmãos, né? Os irmãos da igreja, amar a todos, né? Feliz, amando a todos. Então essa era a nossa palavra nessa manhã. Que Deus continue nos abençoando e continue nos conduzindo na realização da sua vontade como igreja. Amém.